Boa noite, bem-vindos à oração das 10. Hoje é a oração da cura. É o dia que nós entregamos as nossas enfermidades a Deus. Nós pedimos a Ele a cura. Sabemos que Deus pode curar através das pessoas, dos medicamentos, dos médicos, bem como Deus pode realizar milagres, como realizou através de Jesus Cristo, seu Filho. E mesmo antes, quem conhece a história dos profetas, daqueles que viveram antes de Cristo, também milagres foram realizados, como por Eliseu, Elias, e nós vemos Deus realizando milagres através da história. Então, este é o momento de nós entregarmos a Ele as nossas enfermidades e pedirmos a Ele a cura, pedirmos a Ele a solução. O nosso Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Desde a antiguidade, nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha ao favor daqueles que o amam, daqueles que o adoram, daqueles que se mantêm fiel a Ele. Gente, é importantíssimo nós nos mantermos fiéis a Deus, o amarmos com a nossa totalidade, porque todas as bênçãos vêm dEle, não vêm de outro, mas somente dEle. Eu me lembro que em mais ou menos 1996, 1997, o meu filho, ele brincando com os colegas em frente à minha casa, e de repente ele chegou em casa reclamando que o olho dele tinha sido machucado. E ele explicou a história, disse que estava brincando com os colegas de jogar bolinha de papel, mas com elástico, esses elásticos normais, só que tinha um colega que estava jogando bolinha de papel com aquele garrote que você passa no braço para poder tirar sangue, e pegou no olho direito dele. Minha esposa levou ao Carlos Chagas, de lá foi para o Souza Aguiar, no hospital, na parte que cuida dos olhos, e ficou constatado lá que ele houve um trauma e perdeu praticamente a visão do olho direito. E continuou indo lá, e os médicos falaram que realmente o caso dele era um caso que ia requer muito cuidado. Foi encaminhado ao Hospital do Fundão. Lá os médicos falaram que lá seria um caso de cirurgia e queria desenvolver uma catarata no olho dele. E realmente isso aconteceu. Depois de algum tempo, o olho dele começou a ficar branco, o olho direito, desenvolveu uma catarata. E realmente para a gente, para o pai, para a mãe, para os familiares, foi algo muito triste saber que, por causa de uma brincadeira de jogar bolinha de papel, e criança não tem noção, ele devia ter cerca de 11 anos, mais ou menos de 10 a 11 anos, nessa época, os colegas da mesma idade, por causa de uma brincadeira impensada, ele perdeu uma visão. E minha esposa o levou ao Souza Aguiar diversas vezes, depois foi até o Fundão, e os médicos lá falaram que seria caso de cirurgia, e depois a gente não sabia muito o que fazer, porque o olho dele começou a ficar embaçado. Nessa época eu trabalhava na faculdade como inspetor de alunos, e junto com o meu coordenador, professor Ari Vieira, a sua esposa Marlene, e a gente conversava de vez em quando. Ele falava assim, Braga, ele me chamava de Braga, e traz o seu filho aqui para a gente conhecer, para saber como é. E teve um dia que minha esposa foi lá, minha esposa estudava lá no CAEL, se eu não me engano, na época, e meu filho foi com ela. Ela ia lá foi lá apenas para resolver um problema, e eu falei, professor Ari, meu filho está aqui, vamos lá conhecê-lo. Ele foi lá, olhou para o meu filho, conversou e falou assim, Braga, eu vou mandar o seu filho para o melhor especialista de olhos, o Dr. Luiz Molina. Vamos ver onde ele atende, e lá você fala com ele e depois pede para ele atender você
no hospital público que ele também trabalha. E nós conversamos com ele e ele fez questão, e na época realmente seria difícil para a gente, de nos dar um cheque em branco para pagar a consulta com o doutor Molina. E realmente isso aí foi um gesto, ele junto com a esposa dele. Nós pagamos a consulta, depois o doutor Molina nos atendeu no hospital público e meu filho foi feita a cirurgia, foi colocado um cristalino e ele esteticamente, você olha para ele, é perfeito. Mas ele ficou com a visão praticamente 100% sem a visão do olho direito. Mas isso tudo para falar que o nosso Deus é o Deus que trabalha. Quando eu e minha esposa pensamos que nada iria acontecer, não esperávamos mais nada, Deus levantou uma pessoa, o professor Ari Vieira, a sua esposa, para nos abençoar, para cuidar de nós, porque Ele trabalha a nosso favor, Ele não desiste, Ele está sempre trabalhando. Cristo falou: eu faço milagres no sábado porque o meu Pai trabalha e trabalha hoje para ajudar as pessoas. Deus está sempre cuidando de nós. Hoje o professor Eli Vieira já é falecido, isso aconteceu, foi quando ele nos ajudou, foi em mais ou menos em 1996, 97. Então, é o Deus de milagre, nós podemos entregar a Ele os nossos pedidos, as nossas enfermidades, porque Ele vai estar sempre trabalhando, Ele sempre trabalha para o nosso bem, para o nosso benefício. Então entreguemos a Ele as nossas enfermidades neste momento. Vamos pedir a Ele a cura através de pessoas, ou a cura mesmo de milagre, um milagre divino, porque Ele pode fazer. Vamos confiar, devemos confiar, porque o nosso Deus, Ele não falha, Ele é fiel. E eu quero encerrar este momento falando sobre João, o discípulo mais próximo de Jesus. Jesus tinha uns 3, mas tinha João que era o mais próximo, tinha uns 12, não é isso? E João ouvia as batidas do coração de Jesus. E o João falou: Jesus Cristo fez muitos milagres. Se eu fosse escrever todos esses milagres em um livro, eu não iria ter como escrevê-los, porque são muitos milagres e o mundo todo não iria comportar tantos livros, porque Jesus Cristo realizou muitos milagres. Mas estes milagres que eu estou escrevendo aqui neste livro, no livro chamado João, eu os escrevo para que vocês creiam que Jesus Cristo é o prometido, é o Filho de Deus, e para que, crendo nele, vocês tenham vida por meio dele. Então, vamos fazer essa oração. Se você nunca fez, ore comigo. Essa oração em que nós cremos em Jesus para termos vida através de Jesus. Não é através de homem, não é através de religião, não é através de doutrina, não é através de ninguém a não ser de Jesus, o Filho de Deus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, falando que também vai nos ressuscitar, nós que temos o Espírito Santo dele vivendo em nós. Jesus, oremos então. Jesus, nós cremos no Senhor Jesus. Nós queremos essa vida que o Senhor dá. Nós cremos nos seus milagres que foram realizados na sua época pelo Senhor e sabemos que antes o Senhor já existia e realizou milagres no Antigo Testamento, como lemos, e tem realizado milagres através da história na vida das pessoas. E o Senhor Jesus também tem realizado milagres nas nossas vidas. E nós cremos no Senhor por aquilo que o Senhor fez na nossa vida, já fez, por aquilo que o Senhor está fazendo, por aquilo que o Senhor vai fazer. Nós queremos essa vida, Jesus, que o Senhor dá, que ninguém mais dá. Queremos te conhecer, queremos te amar, queremos estar contigo, Jesus. E é no seu nome que nós oramos ao Pai, Jesus. Nós te amamos. Amém.